A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje a gente continua em 1 Reis 12, 13 e 14. Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Te pedimos, tenha misericórdia, nos dê graça, nos dê sabedoria, Senhor, para que a gente medite na Tua Palavra de dia e de noite. E não ande conforme o conselho dos que não têm conselhos para dar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 12, o título diz: A revolta das 10 tribos de Israel. O Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali, para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: O seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: Vão embora e voltem daqui 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como vocês me aconselham a responder a este povo? E eles disseram: Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E esses o aconselharam mal, né? A lição que a gente tira desse texto hoje, eu estava até no fim de semana conversando com uma pessoa mais velha do que eu, não muito anciã, mas mais velha do que eu, né? E a pessoa queria desabafar, estava cheia de assuntos, cheia de conversa para falar, mas eu dei um exemplo de um outro amigo que eu estava falando esses dias, que já tem 45 anos de idade. E esse amigo tá há 30 na igreja, né? E aí eu falei pra ele, pensa bem, olha o exemplo do fulano. Ele tem 30 anos de igreja e eu só tenho 32 de vida, né? Que conselho eu tenho para dar para esse cara? Eu não tenho conselho para dar para ele. Porém, se a gente usar a Bíblia como base para qualquer conselho, usar ela como uma sabedoria eterna, e se basear nela para tomar as decisões ou para aconselhar, a gente não precisa ter experiência. A gente tem a contrapartida da Bíblia que nos dá respaldo para tomar as decisões, certo? E aí, fui falando, e ele entendeu. Até o ponto que eu falei para ele, às vezes, eticamente, você pode estar certo diante da humanidade, mas diante de Deus você vai estar errado, porque nem sempre é o que Deus quer que a gente faça, né? E aí eu falei pra ele, uma coisa que eu sempre falo com a Bruna aqui, que a gente se tornou o que mais temia. Quando nós pedíamos conselho, né, quando éramos novos, para um pastor amigo nosso, ele nunca dava o conselho da boca para fora, ele sempre citava, ele começava sempre falando assim: a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. E a gente pegou isso pra gente, né? Acabou se tornando o nosso pior pesadelo, porque a gente não queria ouvir o que a Bíblia queria que a gente fizesse. A gente queria tomar nossas decisões, mas queria que ele apoiasse. Porque é muito fácil a gente poder olhar e falar assim: não, o pastor aprovou, eu posso fazer. O pastor é carne, tão falho quanto nós. Agora, se ele joga pra Bíblia, nós vamos bater em quem? Em Deus? Não dá. E aí eu falei pra ele, a gente se tornou o que a gente mais temia. Então não adianta eu falar pra você que você está certo ou que você está errado. Não vai valer de nada. Agora, se eu pegar a sua informação, colocar na Bíblia, eu vou olhar dentro dos seus olhos e vou falar: você está errado. E é muito engraçado que quando a gente faz isso, o Espírito Santo ele nos respalda. E quando ele nos respalda, a gente observa que muda o ambiente sem dar um passo para o lado ou para frente. Por quê? Quando você vê que uma pessoa ela vem cheia de razão, ela vem cheia de tormenta na cabeça, falar, querer explodir um monte de bomba,
E você responde dentro daquilo que a Bíblia nos respalda. E o Espírito Santo ele nos guia. E quando a gente começa a falar, a gente percebe que do outro lado há silêncio. E não há resposta. Porque ele não está discutindo comigo, ele está discutindo com a Bíblia. E isso é engraçado. Na hora, assim, a gente começa a avaliar os fatores e fala, cara, ele parou de falar, ele só está me ouvindo. E aí, você continua falando e a pessoa só vai ouvindo. Por quê? Porque você pode não ter bons conselhos, mas a Bíblia tem. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, como dizia Salomão. E o temor a Deus é seguir exatamente o que está aqui. Não tem para onde. Quando a palavra aqui vai dizer que a revolta das 10 tribos de Israel, 10 tribos se rebelaram contra o rei. Por quê? Porque ele não ouviu quem tinha conselho para dar. Ele não ouviu os anciãos que, pelo que está escrito, tinham bons conselhos. Né? Ele quis ouvir os mais novos, que são aqueles que têm pouco conselho, pouca experiência e muito achismo. E isso é um problema. Né? Às vezes os mais velhos também têm isso, né? Muito achismo, porém os mais velhos têm a experiência. Então quando eles são sábios, eles já falam assim, olha, cara, né? Tipo, eu não tenho muito o que te dizer, eu só posso te dizer que eu passei por aí e machucou mais do que fez bem. Então eu não iria não. Né? Eu não faria dessa forma não. Mas às vezes nem isso. Então todo que é conselho que a gente precisa ter respaldo bíblico para tudo. E aí ele me falou assim, a última resposta dele foi, mas eu não tenho o conhecimento de Bíblia que você tem. Foi a resposta dele. Eu não tenho o conhecimento de Bíblia que você tem. Então, no meio de uma discussão, eu não vou colocar não foi assim. No meio da discussão, como é que eu vou colocar a palavra de Deus? É impossível colocar a palavra de Deus. Eu falei, não é impossível, eu coloco. Eu não vou discutir com ninguém se eu não posso colocar a palavra de Deus, eu não sou besta. Né? E aí ele falou assim, tá bom, ok, mas eu não tenho a sabedoria que você tem diante da palavra. Né? Eu não leio tanto que você lê, digamos assim. Aí eu falei, então, não discute. Fica quieto. Tá na dúvida? Cala a boca. Só escuta. Faz como antes de fazer a coisa errada, o Roboão fez aqui. Falou, volta daqui 3 dias. Deixa eu ir meditar na palavra, ver o que a palavra me fala e depois de 3 dias eu te respondo. Bom, não discute. Né? E isso pesa pra gente. Isso pesa pra quem conhece a palavra. Você pode não ter prática de Bíblia, você pode não ter, como eu posso dizer, me ajuda, você pode não ter prática de Bíblia e pode não ter muito cartão de ponto na igreja. Mas se você conhece a palavra, você sabe o que é o Senhor, tem o temor do Senhor, sabe que se você tirar a caneta laranja daqui e colocar azul aqui, você vai estar errado, isso já é um temor. Só que quando a gente passa a ter o temor do Senhor, a gente também precisa ter obediência. Não adianta a gente querer ter temor do Senhor e não ter obediência. E quando a gente tem obediência, a gente tem que fazer como o Davi falou para Salomão lá no começo. Se você seguir os preceitos do Senhor, andar nos seus estatutos, meditar na palavra de dia e de noite, seus caminhos serão bons. Né? E isso é obediência, é meditar na palavra todo dia e ver o que a palavra nos respalda para fazer ou não fazer. Né? É até difícil, porque muitas das vezes vai falar assim, eu já fui esse cara de falar para a Bruna, falar assim, caramba, a empresa é minha, tudo que eu vou ter que tomar decisão, eu vou ter que consultar a Deus. Toma cabeção, bateu a cabeça. Né? Não quis tomar decisão sozinha, sem respaldo bíblico. E aí, por conta disso, bati cabeça várias vezes. E por esses dias, alguém me chamou para fazer parceria de novo e eu fui bem claro já. Falei, nem vem. Já nem vem. Falei, eu vou consultar a Deus. Falei bem, eu vou consultar a Deus. Se Deus falar que eu vou. Se Deus falar que eu não vou, problema seu. Eu te falando que você vai pôr o parafuso, mas na minha mão eu não ponho. Não me perturba. E até hoje o Kelvin falou pra mim assim, você não falou isso não. Eu falei e se for necessário eu repito. E não me perturba você também não, antes que eu bato com a Bíblia na sua cabeça. Porque não tem mais o que fazer.
é ser obediente e andar nos caminhos do Senhor todos os dias. Meditar na sua palavra de dia e de noite. Né? Quer acrescentar alguma coisa aqui, irmão? Não, vai ficar por aqui mesmo? Então vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder meditar na tua palavra, Senhor, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, tenha misericórdia, Senhor, de nós, Senhor, para que a gente ande dia e de noite debaixo da tua palavra, e seja obediente a ti, ande nos seus estatutos, e antes de ter sabedoria, temos temor a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau!